Fala galera, está começando mais um podcast por todo mundo. E eu sei que vocês ficaram com saudade de mim. Eu fiquei algumas semanas sem gravar o podcast, em virtude aqui de muitas coisas acontecendo, transição aqui no trabalho, e a gente não conseguiu encaixar aqui uma agenda para gravar os podcasts. Não nos organizamos da forma que devia, e aí acabou que eu me enrolei e não consegui. Mas eu estou aqui, estou de volta. Se você achou que eu desisti, você se enganou. Eu estou de volta e hoje eu quero trazer um tema maravilhoso aqui para vocês. Nós vamos fazer assim agora. Eu não vou mais pedir para você curtir o meu conteúdo. Se você gostar, no final você deixa o seu joinha e comenta, porque você já sabe que isso ajuda a engajar o canal. Se você não gostar, deixa o seu dislike e tá tudo certo. Ou não deixa nada, tá? Só assista. Vamos lá então. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um tema que ele é muito relevante para os dias atuais. Aceitar a Jesus é fácil. O difícil é andar com ele. E aí, antes que alguns me jogam pedra aí, falando que, mas pô, não é difícil andar com Jesus. É sim. É difícil andar com Jesus, sim. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Porque andar com Jesus implica em sacrifícios, em abrir mão de várias coisas. Na verdade, tudo na vida, né? Toda escolha que você faz, você está abrindo mão de algo que você poderia escolher. Então você faz uma escolha aqui, por exemplo, quando você arruma uma namorada, quando você encontra uma namorada, um namorado, você escolhe aquela pessoa, você está abrindo mão das outras pessoas. Então quando você faz um curso superior, você escolhe aquele curso e você está abrindo mão dos outros cursos. Então quando você escolhe, por exemplo, um emprego, você está abrindo mão de outro emprego, uma profissão, está abrindo mão de outra profissão e daí por diante. Andar com Jesus, pessoal, também tem dessas coisas. Hoje em dia, a forma que as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, elas conduzem os seus cultos, faz parte da liturgia do culto, conduzir a pessoa que está ali assistindo o culto a uma oração, que é: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E tem algumas diferençazinhas aí de denominação para denominação, mas geralmente é isso. Os pastores, eles são direcionados a fazerem essa oração. Alguns falam a oração do apelo, outros falam que é a oração do arrependimento, mas os pastores, eles conduzem ali as ovelhas, as pessoas que estão ouvindo, que muitas vezes existem pessoas que estão visitando a igreja pela primeira vez. Então, os pastores conduzem as pessoas a fazer essa oração. E se você for fazer uma pesquisa hoje, muitas pessoas, elas já fizeram essa oração pela primeira vez, mas elas não permanecem mais na igreja. Elas foram lá, visitaram, o pastor fez ali o seu sermão e no final ele foi e perguntou: existe alguém aqui que quer aceitar Jesus, que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? E aí o pastor fez o apelo ali, o pastor falou, às vezes deu uma insistida, e aí algumas pessoas acabaram levantando a mão. Bem, muitas pessoas fazem isso de forma genuína, porque são realmente ali inspiradas pelo Espírito Santo. Elas fazem ali uma autoanálise ali, naqueles segundos, e elas veem que as suas vidas realmente estão empacadas em um ponto onde elas não conseguem romper, e elas se veem insuficientes, e ali elas começam a questionar mesmo ali a sua capacidade, a sua existência, a sua pequenez como ser humano, e ali elas decidem aceitar Jesus. Outras pessoas, elas não aceitam a Jesus por conta disso. Elas aceitam a Jesus porque elas estão sendo ali levadas pela emoção do momento. Já viu quando você assiste um filme? A minha esposa é assim, tá? Pra você ter uma ideia, nós levamos o nosso filho no cinema para assistir Minions. A minha esposa conseguiu chorar com Minions. Então a minha esposa, ela chora por qualquer coisa. Qualquer coisa, liga aquela chavinha das emoções dela ali e ela chora, né? Tanto que eu falo pra ela que eu nem levo mais o choro dela a sério, né? Porque ela chora por qualquer bobagem. Então, existem pessoas que elas são assim. A pessoa, ela escuta um sermão bonito, uma palavra bonita, que toca no coração dela, na emoção dela, ela vai lá e fala: é tão lindo, deixa eu aceitar Jesus. Ela não tem a noção de que quando você aceita Jesus, automaticamente você está fazendo um compromisso, assinando um contrato de abrir mão de várias coisas. Quando a pessoa aceita Jesus, os próximos passos dessa pessoa é ser instruída na palavra de Deus. Então ela vai estudar ali, em cima da palavra de Deus, para ela entender como é essa nova vida que ela agora adquiriu. Quando você compra um televisor, por exemplo, não vem com um manual. Se você realmente quiser conhecer o seu televisor, se você não quiser apenas a função do liga e desliga,
você vai ter que ler o manual vai te ensinar, a televisão tem essa função, você pode ativar o despertador na televisão, você pode colocar a televisão para desligar sozinha. Então hoje tem várias funções de um televisor. O televisor não é mais só para você assistir ali um programa e pronto. Então, se você quiser conhecer mais o seu televisor, você precisa ler o manual. É a mesma coisa da fé. Quando você vai para Jesus, se você quiser conhecer mais e melhor a Jesus Cristo, você precisa ler o manual. E aí lá na Bíblia, você vai começar a ler a Bíblia, possivelmente pelos evangelhos, o evangelho de João, que é onde o amor de Jesus ele é bem ressaltado, ele é bem ensinado, fundamentado por João. João foi muito detalhista ao escrever sobre Jesus. Ele teve essa percepção, essa sensibilidade de escrever sobre o amor de Deus. E a Bíblia fala que João também era o profeta do amor, né? Ele deitava ali no colo de Jesus. Ele era um cara bem carinhoso. Então você vai começar a ler a Bíblia ali pelo evangelho de João. Ok. Bem, quando você começa a ler, você vai ver que Deus é amor, você vai ver que Jesus teve compaixão, que Jesus era maravilhoso. Só que você também vai ver Jesus falando que para você segui-lo, você precisa abrir mão de algumas outras coisas. E Jesus vai falar de forma direta com você? Vai, se você orar, se você se tornar uma pessoa que fala com Jesus. Porque a Bíblia, ela é a voz de Deus. Só que se você não estiver orando, a Bíblia se torna apenas um livro de informação, um livro histórico, onde você vai lá para ler uma informação. Nossa, que história bonita essa aqui, né, que aconteceu há 2000 anos atrás. Isso não te toca, isso não muda a sua vida. Então você encara a Bíblia como um livro qualquer, e quando a Bíblia é um livro qualquer, a Bíblia não tem ali o poder para fazer muitas coisas na sua vida, porque você não está levando a Bíblia a sério como você deveria levar. Então, mas fato é que você começa a ler o livro ali de João, ou qualquer outro livro dos evangelhos, e você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Quando você vai para as cartas, então, a carta de Tiago, então, cara, Tiago só é lapada. Tiago, Hebreus, fala lá, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala que aquele que minta, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para prover o seu próprio sustento. É só assim coisas que falam para você não fazer. Então, quando você começa a andar com Jesus, você começa a ler a palavra de Jesus, você vai ver que existem várias coisas que você vai precisar sacrificar. E a grande questão é o seguinte, agora eu quero chegar no ponto, no tema central desse podcast de hoje. Quando você começa a andar com Jesus e você percebe que você tem que abrir a mão das coisas, e aí você começa a negociar o compromisso que você fez lá atrás de não abrir mão de certas coisas, essa conversão, ela não foi uma conversão genuína. Essa conversão, ela foi uma conversão emocional. Então existem dois tipos de conversões. Aquela conversão onde você teve uma experiência real com Deus, Deus usou o pastor ou o pregador ou qualquer pessoa que te conduziu a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele usou essa pessoa para falar ao seu coração e para fazer com que você confessasse com a sua boca e você aceitasse a Jesus. Isso foi genuíno e você vai seguir crescendo na fé. A sua igreja tem alguns programas, algumas igrejas têm escola bíblica dominical, outras têm escola de líderes, outras têm institutos de vencedores, escolas de vencedores, outras têm escolas bíblicas. Todas as igrejas têm um programa onde ela insere o novo convertido para aprender da palavra de Deus. Porque o novo cristão ele só consegue ser sustentado pela palavra de Deus, tá? O novo cristão ele não consegue ser sustentado por muito tempo por palavras de impacto, palavras motivacionais. Você vai vencer o mundo, Jesus está com você, ele morreu, pagou o preço para que você tivesse vida e vida em abundância. Você quer aquele carro, coloca a sua fé em prática. Funciona por um tempo, tá? Isso funciona por um tempo, mas não funciona todo o tempo, porque o que sustenta a fé do cristão é a fé. E a fé, pessoal, eu sei que a fé ela é tida como algo místico, uma coisa mística, né? E de certa forma, mas a fé ela é prática. Quando a gente fala fé, quando eu falo fé, eu estou falando de alguns sustentáculos da fé, alguns pilares da fé. Eu não consigo falar fé sem associar essa palavra à própria palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então toda vez que eu falo fé, eu estou falando oração, eu estou falando jejum, eu estou falando leitura da palavra de Deus, eu estou falando congregar, fazer parte do corpo de Cristo em um culto. Aí começam a surgir algumas dúvidas, alguns questionamentos. Ah, mas eu achei que eu iria vir para a igreja, a minha vida iria melhorar, está piorando. É verdade, às vezes, pessoal, antes da bonança vem a tempestade, tá? É normal. Antes do arco-íris vem a tempestade.
Aí depois fica tudo... Essa tempestade é exatamente para provar quem você é. Entendeu? Uma criança, quando ela começa a andar, se ela ficar só engateando ali, só naquilo que ela acha que é bom, e ela nunca levantar e levar uns tombinhos, ela nunca vai andar. Uma criança, quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, se ela não tiver algumas confusõezinhas ali, e às vezes até levar umas quedinhas, ela não vai andar. Por exemplo, ontem eu estava levando meu filho para andar de bicicleta. Meu filho tem 6 anos, ele já anda de bicicleta normalmente, sem aquelas rodinhas. Inclusive a gente não usou aquelas rodinhas, porque eu queria desafiar o meu filho a andar de bicicleta. Aí ontem a gente levou ele pro parque para andar de bicicleta. Aí ele estava andando de bicicleta, aí ele passou perto de um menininho que estava com o pai dele, parado assim. Ele estava olhando lá uma plantinha. E aí meu filho foi e passou assim. Eu e minha esposa conversando atrás, e meu filho passou na bicicleta dele. E aí o menininho olhou pro meu filho, que era do mesmo tamanho dele. Aí o menininho olhou assim, olhou pro pai dele e cochichou com o pai dele. Eu não ouvi o que ele falou, porque a gente tava lá atrás. Eu só vi ele gesticulando com o pai dele. Mas eu imagino que ele deve ter falado: olha, papai, o menininho tá andando de bicicleta sem a rodinha. E aí ele olhou pra bicicleta dele e viu a rodinha. Aí olhou pro meu filho, aí olhou pro pai dele. E o pai dele assim, né, tipo, aquela cara de pai super protetor, sabe? E ele ficou meio... Eu fiquei naquela cena, aí eu passei, dei um sorriso, a gente cumprimentou e tal. Aí quando foi lá na frente eu comentei com a minha esposa. Eu falei: aí, amor, tá vendo? Nosso filho, ele teve umas dificuldadezinhas para andar de bicicleta, mas hoje ele anda normalmente de bicicleta, e o menininho lá atrás provavelmente questionou o pai dele por que a bicicleta dele tem rodinha. Então, quando você chega na igreja, vão tirar as rodinhas da sua bike. A gente tem aquela impressão que a gente vai para a igreja, e lá na igreja todo mundo vai tratar a gente bem, que vai ser o melhor lugar da terra, e que se qualquer coisa acontecer, se qualquer pessoa falar mal de você, se você não gostar de uma palavra que o pastor falou, se as coisas não forem exatamente do seu jeito, você vai sair fora daquela igreja, porque a igreja deve ser santa, não sei o quê, blá blá blá. Então, deixa eu te dar uma notícia aqui. A igreja não são as paredes, não é o prédio. A igreja é você. A igreja é um organismo vivo, não é um organismo estático como as paredes, como o púlpito, como os instrumentos. A igreja não são as coisas, a igreja são as pessoas. Então, você é a igreja, só que você não é a igreja sozinha. Você é um membro da igreja. Ah, mas que membro, Glau? Pode ser qualquer parte do membro do corpo. Tudo no seu corpo é importante, não é? Para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma salada de fruta lá no meu trabalho. Eu trabalho em uma escola, eu sou paraprofissional, trabalho com crianças especiais, autistas, síndromes de Down. Eu trabalho com essas crianças. Aí a gente toma café juntos lá, né? Eu tava fazendo salada de fruta. E aí eu fui amolar a faca. Tem um amolador que ele é tipo assim, ele é tipo um triângulozinho assim, ó, que você coloca a faca no meio. Quem tá me assistindo aí vai conseguir visualizar. Aí você coloca a faca no meio e você faz bem assim com a faca, ó. Você faz bem assim. Você faz esse vai e volta no amoladorzinho. E aí, em uma dessas, eu tava segurando o amolador assim com a mão, aí eu tava fazendo assim, aí a faca foi, escorregou do amolador e passou no meu dedo. Tirou um pedaço do meu dedo. Agora já tá quase curando, mas ainda dá pra ver. Ontem eu dei uma lixada aqui, tava meio feio. Então tirou esse pedaço, arrancou esse pedaço aqui do dedo, ó. Literalmente arrancou, ficou só na pontinha. E não foi só a pele, cortou um bifezinho assim mesmo. Aí eu já joguei a faca pra lá, começou a sangrar muito, eu joguei embaixo da água. Aí já pedi ajuda para as pessoas me darem um band-aid e tal, pra eu poder fazer um curativo. E ali, depois, naquele mesmo dia, eu fui ao médico e eu achei que a médica, que é a enfermeira, ela iria costurar, tal. Ela olhou assim e tal, ela foi, levantou um pouquinho assim, né? Ela falou: não, Glauco, vamos fazer o seguinte, que bom que você não tirou o pedaço, porque eu iria tirar o pedaço dela. Que bom que você não tirou o pedaço, vamos deixar esse pedaço aqui. Não, eu não vou fazer nada aqui não, só vou higienizar, vou lavar, vou te dar uma vacina antitétano e vou higienizar e vou fazer um curativo, e vai sarar por si mesmo. Gente, tá sarando. Só que esse pedaço aqui não parece que pertence ao meu dedo. Tá desconectado do meu dedo. Não é que eu não sinta. Eu sinto, mas eu sinto de uma forma muito estranha. Entendeu? De uma forma muito estranha. Parece que, sei lá, pegaram um pedaço de outra pessoa e colocaram em mim. Então, a sensibilidade desse dedo aqui, do mesmo dedo na outra mão e desse dedo aqui, são totalmente diferentes. E eu tô aqui esperando sarar, que isso aconteceu há 3 semanas atrás. Então, o corpo de Cristo, ele funciona assim. Quando você pega um pedaço do corpo de Cristo e você machuca e você tira, você está afetando o corpo. Já viu quando você tira ali um cabelinho, vai lá no seu dedo, especialmente você que é homem tem cabelo no dedo, né? Dedo do pé, dedo da mão, aqui ó, cabelinho no dedo. Tira um pedaço desse cabelo. Às vezes, cara, para muitas pessoas, você tira um pedaço do cabelo ali, parece que você sente aqui no teu corpo, na tua pele. Se você cortar um dedo, o teu corpo todo sente. Se você tirar um dedão do pé, teve um acidente, tirou o seu polegar, você perdeu o equilíbrio do corpo inteiro, porque o polegar, ele ajuda a equilibrar o seu corpo quando você pisa, quando você anda.
Então, toda vez que você perde alguma parte do seu corpo, seja ela qual for, você perder a pontinha da sua orelha, cara, tudo no seu corpo tem sentido e contribui para o funcionamento do seu próprio corpo. Uma vez, eu estava lendo que uma pessoa estava falando que não sabe para quê, que o homem tinha cabelo aqui na sobrancelha, né? Para que esse cabelo aqui na sobrancelha serve? Pô, para nada, né? Por que a gente tem cabelo nas axilas, né? Pelos pubianos, por que a gente tem essas coisas? Tudo no seu corpo tem um sentido. Já parou para prestar atenção que quando você está correndo, e o universo ele começou dessa forma, o homem antigamente ele precisava caçar a comida, então ele corria, ele usava muito o seu corpo, tá? Então quando você corre, o suor, ele desce aqui para sua testa, geralmente ele vem para cá, né? Ele não desce no meio, né? Geralmente não desce, ele vem para cá, né? E quando ele bate aqui, ó, você já percebeu que a sua sobrancelha joga o suor pro lado? O suor aqui pro lado, ó, e o suor escorre aqui do lado do seu rosto. Então, pode parecer não ter sentido para você, mas tem uma função. Se você suar, e se você não tiver essa sobrancelha aqui, ó, o suor viria direto nos seus olhos. Você sabe que, mesmo tendo a sobrancelha ainda, dependendo se você estiver jogando um futebol, por exemplo, ainda escorre muito suor nos seus olhos. Você sabe que quando aquilo bate, é uma água salgada, então isso incomoda as vistas. Então Deus ele é inteligente, ele fez você perfeito, ele me fez perfeito. E toda vez que um membro do seu corpo ele é atingido, o corpo inteiro ele sente. É a mesma coisa. Quando você vai para a igreja, você não é a igreja sozinho. Você é um membro do corpo de Cristo. Tanto que se você quiser ser a igreja sozinho, não tem como o seu braço fazer todas as funções do seu corpo. Tem? Não, você não é um braço, você é um corpo. O que é corpo? Corpo é o conjunto de membros. Então são vários membros, ó. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho um tronco, eu tenho um pescoço, eu tenho um rosto. No rosto eu tenho olhos, eu tenho um nariz, eu tenho boca, eu tenho 2 orelhas, no meu braço eu tenho uma mão, eu tenho juntas, que dobra. Já pensou se o corpo humano fosse flat, não dobrasse? Como não seria isso? Seria uma tragédia se a nossa perna não dobrasse. Então tudo no seu corpo tem um cordão umbilical, tem um umbigo, que foi para onde você recebeu o alimento quando você era bebê, que tinha um cordãozinho aqui que ligava você à sua mãe. Então a sua mãe ela dava alimento para você através do que ela comia e através desse cordão. Então tem tudo, o seu corpo é uma máquina maravilhosa. E o corpo de Cristo também é uma máquina maravilhosa. É por isso que ele não morre, é por isso que tentam matar o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não morre. É por isso que governos já tentaram exterminar a igreja e não conseguem. Por quê? Porque nós somos um organismo vivo, que não necessariamente precisamos das paredes para existir. Claro que as paredes, elas são necessárias. Existe lar sem casa? Existe, mas geralmente um lar precisa de uma casa. O que é o lar? São as pessoas. Só que as pessoas precisam morar em uma casa, não precisa? Precisa de uma cozinha, de uma sala, precisa de um quarto, de um banheiro, não precisa? Então é a mesma coisa. Existe igreja sem o templo? Existe. Só que a igreja precisa de um templo. Para quê? Porque ali a gente pode se reunir, a gente pode congregar, a gente pode comungar, a gente pode partir o pão, a gente pode compartilhar ali a ceia, o suco de uva que representa o sangue de Cristo. Então você tem que entender que você faz parte do corpo de Cristo. Aí você fala assim, mas a igreja deveria ser um lugar correto, um lugar santo, e aí eu não vou ficar numa igreja que tem fofoca, que tem isso, que tem aquilo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o primeiro lugar da terra que tem problema e você não saiu desse lugar? E se você saiu, você errou e provavelmente você precisa consertar. E você não saiu desse lugar antes do tempo, na verdade. Qual é o primeiro lugar da terra que tem problemas e você não saiu desse lugar? É a sua família, cara. A sua própria família tem confusão, tem briga. Quantas vezes você já viu seu pai brigando com a sua mãe? Quantas vezes você já viu pessoas falando palavrão? Você mesmo falou palavrão. Mas e aí? Você saiu fora da sua família? Você falou, não quero ficar mais nessa família não, essa família, sabe, família, era para ser uma família unida, uma família santa, e todo mundo briga nessa casa, vou sair fora dessa casa, vou procurar uma outra família para mim. É assim que você faz? Não é assim que você faz. Você vai sair um dia da sua família no tempo apropriado, você não vai sair cheio de confusão. Geralmente é assim com as igrejas também. Eu não quero dizer que as suas saídas das igrejas vão ser uma saída sem turbulência, porque é aquela coisa, às vezes quando você chega a hora de sair, você precisa sair da sua casa, e os seus pais ficam te segurando ali, porque eles são super protetores demais, eles querem você com eles para sempre. Então essa saída ela pode ser uma saída turbulenta, uma saída onde as pessoas vão se machucar. A mesma coisa acontece com as igrejas.
Às vezes você quer sair tranquilo, você quer sair sem machucar ninguém, você quer sair, fala, ó, chegou meu tempo aqui, eu tenho pedido orientação para Deus, Deus está me direcionando para outro lugar, um novo projeto, e você precisa obedecer a voz de Deus. Geralmente Deus ele vai sim usar a liderança local da igreja para endossar aquilo que ele já falou contigo, mas às vezes vai ter alguma resistência da própria liderança, isso já aconteceu comigo. E eu tive que sair de qualquer jeito. Tentei sair numa boa, tentei sair sem fazer muito barulho, mas acabou que eu até fiz um barulho. Porque eu vi burburinhos, eu vi pessoas murmurando, e aí eu tive que fazer um texto lá na internet, um texto que foi um erro meu, eu errei, coloquei um texto na internet falando, olha, é engraçado, né, a igreja, quando uma pessoa sai da igreja, tal, acontece isso, isso e isso, a liderança ao invés de apoiar, não sei o quê, né, faz afastar a pessoa. Eu errei em postar esse texto, mas postei, já era, foi, aconteceu. Não tem mais como reparar isso, a não ser pedindo perdão, coisas que eu já fiz, voltando à igreja para visitar, coisas que eu já fiz, para mostrar que você não é inimigo da igreja, da instituição, né? Mas às vezes você precisa causar uma turbulênciazinha para sair. Às vezes não, às vezes você vai sair debaixo de bênção, o pastor vai te abençoar e você vai seguir a sua vida. Você só não pode falar o seguinte, essa instituição aqui não presta, então agora eu vou voltar para minha vida do mundo, a vida secular, a vida de vícios, a vida de promiscuidade, a vida de prostituição, a vida de falar mal das pessoas, a vida de roubar, a vida de mentir, sabe, os seus hábitos antigos que tiravam você de Deus, que roubavam você de Deus, você não pode voltar mais para esses hábitos, você não deve mais voltar para esses hábitos. Então, a igreja, ela não é um lugar perfeito. A sua fé, ela só pode ser desenvolvida em cima da palavra de Deus. A fé genuína, pessoal, ela é desenvolvida em cima da palavra de Deus. O cristão que vai para a igreja, por mais maravilhoso que seja o seu líder, eu sempre tive líderes maravilhosos. Eu tive líderes, cara, que sim, que eu nunca vou esquecer dessas pessoas. Foram líderes fantásticos. Agora eu tenho outro líder aqui nos Estados Unidos, que ele também, o cara é muito fantástico, o cara é estudado, o cara é outstanding, sabe? O cara é, tipo assim, o último nível da excelência. Só que não adianta eu ficar indo lá para a igreja só escutando a palavra do meu líder e me alimentando com a palavra do meu líder. Eu preciso vir para casa e me alimentar da palavra de Deus. Porque senão, quando os dias maus vierem, e eles virão, pessoal, todo cristão passa por desertos e vales. Tá? Geralmente, os desertos significam problemas, situações adversas, problemas financeiros, problemas na família, filhos nas drogas, marido no vício da bebida, pornografia, significa dificuldade dentro do seio da sua família, coisas que você tem que ir para a oração e para o jejum para vencer, e não para murmuração e para lamentação, tá? E os vales são aqueles momentos, cara, que ninguém te ouve, parece que você está sozinho, você pode pedir ajuda para quem for, ninguém te ajuda do jeito que você precisa ser ajudado, e é um vale, você está passando por aquilo ali sozinho, sabe? Então o deserto fala sobre dificuldade, é seco, é quente, é trabalhoso, te dá sede, sua garganta está sempre seca, então sempre há dificuldade. Já o vale não, o vale de repente até tem ali água no vale, você até encontra ali uma árvore com frutos, mas é um lugar solitário, onde você vai gritar e vai ouvir o eco só da sua própria voz. É um lugar onde você tem que passar sozinho, até você encontrar a porta de saída daquele lugar. E você faz essas coisas como? Lamentando, murmurando? Olha só, você pode lamentar, tá? Você pode murmurar, especialmente quando você faz isso com um mentor, com um amigo. Mas você não pode ficar sem ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, às vezes você passa por um vale, pessoal, você é levado para um deserto, por um vale, por acaso, de propósito. Deus está nisso, às vezes. Às vezes é Deus que leva você para o deserto, olha só. Nossa, Glauco, está repreendido em nome de Jesus. Tá não, gente, repreende não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito com letra maiúscula, com Ezinho maiúsculo, foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás no deserto. Então o Espírito pegou Jesus assim, sabe, no colo e falou, vamos, agora eu vou te levar lá para o deserto. Lá para o lugar onde Satanás vai te tentar, vai te afrontar, te confrontar, vai falar para você fazer coisas que você tem poder para fazer, mas você não faz, vai mexer com a sua humanidade, vai mexer com o seu emocional, vou te levar para lá. Então às vezes o Espírito Santo ele te leva para esses lugares, pessoal. Por quê? Porque você só pode saber a quantidade de conhecimento que você tem depois dos testes. É assim que você testa o conhecimento, é assim que você testa a resiliência de uma pessoa. Você passa o ano inteiro estudando português, geografia e matemática. Aí, em períodos pontuais ali do ano, a professora ou o professor, eles vão te dar provas.
você vai ter que fazer prova. Primeiro ela vai para o quadro, te ensina, abre o livro na página tal, ensina, olha só, o sistema solar é composto disso, disso, né? Aí fala sobre as órbitas da Terra, fala sobre os movimentos de rotação, de translação, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? A Terra gira em torno do Sol. Então você aprende tudo. Aí no final, aí depois que a professora passou meses te ensinando, aí a professora fala, beleza, agora vamos fazer a prova, agora você vai passar pela prova. Para quê? A prova é para te matar? A prova é para te afrontar? A prova é para te ofender? Que professora malvada, me insultando com a prova, como é que pode? Essa professora me odeia, ela quer me matar. Não, a professora te ama tanto que ela quer te passar de ano, que ela quer te aprovar para você subir de nível, de tanto amor que ela tem por você. Então é a mesma coisa de Deus às vezes. Deus, às vezes, ele ama tanto você que ele quer esticar você para um outro nível. Deus, ele já sabe da capacidade que você tem de resiliência, de vencer. O projeto de Deus para você, Deus sempre vai te ver lá na frente. Você se vê aqui no presente e no passado. E, às vezes, você se compara com o passado. Você nunca se compara com o futuro. Caraca, eu vou ser um engenheiro top, eu vou ser um pastor top. Meu irmão, eu vou fazer isso, eu vou acontecer, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo. Você não se compara com o futuro. Você se compara com o quê? Com o passado. Ou você se compara com os outros, que é pior ainda. Nossa, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, olha só, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O cara é juiz, eu não sou. O cara é engenheiro, eu não sou. O cara é arquiteto, eu não sou. Você se compara com as pessoas. Cara, eu não me comparo com ninguém. Pô, legal que tem gente que sabe pregar melhor que eu. Tô pouco me lixando. Eu quero desenvolver a porção que Deus me deu. Deus dá uma porção para cada um. Eu tô pouco me lixando que tem pessoas que sabem, que entendem mais de Bíblia do que eu, que sabem articular a Bíblia melhor que eu. Na verdade, eu quero aprender com essas pessoas a como articular também. Mas eu tô pouco me lixando do que as pessoas dizem. Então, o que você precisa entender? Você é sustentado pela palavra de Deus. Se você fica sendo sustentado somente pelas palavras que você escuta no domingo, porque hoje a gente já não leva mais a nossa Bíblia para a igreja, a nossa Bíblia de papel para a igreja, porque tem no celular. Geralmente, quando você vai ler a Bíblia no celular durante a semana, cara, é muita coisa. Olha, eu leio a Bíblia, pelo menos eu tento ler a Bíblia na Bíblia de papel. Por quê? Porque lá na Bíblia de papel não vai vir uma notificação do WhatsApp para eu poder deixar a leitura e ir para o WhatsApp. Não vai vir uma notificação do Facebook falando para eu ir lá ver o amigo que postou não sei o quê, a notificação do Big Brother Brasil, a notificação da seleção brasileira, a notificação do Cristiano Ronaldo, do Messi, de uma receita. Não, a Bíblia de papel é só eu e a Bíblia. Então eu sento ali, abro a Bíblia, deixo tudo de lado, coloco o celular para lá, tudo ali, e passo ali um tempinho lendo a minha Bíblia. É só Deus e eu. Quando você lê a sua Bíblia no celular, eu não estou criticando quem faz, tá? Porque tem muita gente que faz, desativa as notificações e tá tudo certo. Ou então vem a notificação, a pessoa é tão segura de si, é tão cristã, tão homem e mulher de Deus, que a pessoa só passa a notificação para cima e continua lendo a sua leitura ali, lendo a Bíblia. Mas você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, querido e querida. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, você não pode ser sustentado na fé. Tem gente que é fraca na fé. Por quê? Porque a fé, gente, a fé, ela é comparada a um grãozinho de mostarda pelo próprio Jesus. Jesus falou que aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. E montanhas significam problemas, dificuldades montanhosas, gigantescas, que você não poderia mover somente pela sua sabedoria humana ou por conselhos de amigo. Os conselhos de amigo eles te ajudam por algum tempo, mas não a todo tempo. Agora a Bíblia te ajuda a todo tempo, porque você vai estar sempre com ela. Nós cristãos vamos ler a Bíblia até morrermos. Então ela sempre vai ser uma fonte de ajuda. E a palavra de Deus ela se renova. Então Deus usa o mesmo verso para falar com você outras coisas várias e várias vezes. É assim que a palavra de Deus funciona. Lembra que eu falei que a igreja é um organismo vivo? A palavra de Deus também é organismo vivo, é algo vivo. Tá? É histórico, faz parte do passado, aconteceu há milhares de anos atrás, mas Deus continua movendo naquelas histórias para mover na sua vida. Usando aquelas histórias para mover na sua vida. Então você precisa ler a palavra de Deus e Deus ele vai falar com você através dessa palavra. Ah, Glauco, eu posso ficar escutando pregações na internet? Pode. Eu escuto pregações na internet. Eu escuto, por exemplo, na área de relacionamento, Renato e Cristiane Cardoso, pastor Cláudio Duarte. Eu escuto nessa área mais emocional, eu escuto a Bispa Lúcia Rodovalho. Nessa área mais profética, de ir para frente, nós vamos conquistar lugares altos, vamos acontecer. Eu escuto o Bispo Robson Rodovalho. Então eu escuto vários pregadores. Eu escuto Miles Monroe, que é um pregador que já é saudoso, que já faleceu em 2005. Ele é um pregador sobre liderança. Então eu leio muitos livros também, eu tenho vários livros. Eu estou estudando teologia, então estou tendo que ler muito. Então eu escuto essas coisas, essas pessoas também. Só que a minha fonte primária é a Bíblia Sagrada. A minha fonte primária não é a palavra do pastor. Eu preciso beber direto da fonte.
E a fonte é a Bíblia Sagrada. Então você só consegue permanecer firme na sua fé quando você tem contato com a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas que têm problemas, e elas ficam continuamente naqueles problemas, quando a pessoa vem com um problema para mim e fala, ai, Glauco, não, pastor Glauco, qualquer coisa que a pessoa quiser me chamar, cara, eu tô passando por esse problema aqui, aí eu sento, oriento a pessoa, tal, e eu sempre vou direcionar a pessoa para a palavra de Deus. Tá? Vou ouvir, vou falar várias coisas ali, né? Até dar uma de coach ali, falar algumas coisas ali emocionais, ó, você precisa vencer esse passado aqui, você precisa perdoar, tal, e você precisa ler a palavra de Deus. Então sempre direciono para a palavra de Deus. Aí a pessoa depois de um mês, ela vem, pastor, porque, poxa, esse problema, cara, só tá piorando, não sei o quê, beleza. Vou lá, meu amigo, tenha fé, calma, as coisas levam tempo e tal. Aí passa mais 2 meses, aí lá vem a pessoa com o mesmo problema. Cara, isso diz para mim que a pessoa ela não está lendo a palavra de Deus. É claro. Porque quando a pessoa está passando por um problema, ela vem uma vez com um problema muito forte, o problema ainda está ali no começo, então o problema está muito forte para ela. Aí ela vem, recebe uma orientação, tira um pouquinho de carga das costas dela, vai para casa, faz a lição de casa, lê a Bíblia, fica lendo a Bíblia continuamente, Deus fala com ela pessoalmente, agora não sou mais eu falando com ela, é Deus falando com ela, porque agora ela está ouvindo a palavra, ela está abrindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus através das escrituras, das páginas da Bíblia Sagrada. Então, automaticamente, ela vai ganhando força, a fé dela vai ficando forte e o problema dela vai enfraquecendo. Agora, não é que o problema diminui, tá, pessoal? É você que cresce na fé. Eu vou dar um exemplo para você prático, que está lá no livro de Samuel. Davi, quando ele viu aquele gigante, era um gigante, era um homem muito alto e muito forte. O escudo dele, Davi não conseguia levantar o escudo dele. Para levantar a espada do próprio gigante, porque Davi usou a espada do próprio gigante, eu tenho certeza que Davi deve ter tido algumas dificuldades. Só que o que você precisa entender, quando Davi olhou para aquele gigante, aquilo que ele via era maior, era muito maior. Então ele via aquele gigante de uma forma que a fé dele era muito maior. Então toda vez que você olha para um problema na sua vida e você não está lendo a palavra de Deus, o seu problema sempre vai ser maior. Por quê? Porque você está pequenininho e o problema está grandão. Quando você ora, você lê, você faz jejum, especialmente quando você vai para essa prática do jejum, quando você faz jejum, você já está se tornando um cristão maduro na fé. Porque criança não faz jejum, né, gente? Criança não fica com fome. O adulto, se precisar, fica. Você concorda comigo? Agora, a criança na fé, ela não faz. Qualquer coisinha, ela já está com fome e ela chora para expressar a necessidade, não é? O adulto, não. Por exemplo, eu cortei o dedo aqui, eu não chorei. O adulto, ele segura a dor mais, assim, com uma facilidade maior, não é? A criança, ela não segura a dor. Então, quando nós nos tornamos ali adultos na fé, começamos a comer comidas sólidas, os problemas, eles começam a ficar ínfimos, pequenos. Por quê? Porque, cara, você cresceu. Não é que o problema diminuiu. Você cresceu. Se já aconteceu com você, quando você era pequeno, você ia em um lugar e aquele lugar parecia tão gigante, sabe? Talvez é uma parte da sua casa parecia tão gigante. Aí depois você cresceu, hoje você olha para esse lugar de cima para baixo, não mais de baixo para cima. Você fala, caraca, esse negócio aqui parecia tão grande. Caraca, parece que esse negócio aqui diminuiu. Não é que esse negócio diminuiu. O negócio está do mesmo tamanho. Você que cresceu. Você que mudou de lugar. É a mesma coisa com a fé. Então só é possível você permanecer na fé, andando com Deus, se você se nutrir, se alimentar da palavra de Deus. Claro que você pode hoje ouvir a palavra de Deus, mas o fato é, você passa pelos seus maiores problemas, suas maiores angústias, seus maiores murmúrios, lamentações, lamúrios, quando você não lê a palavra de Deus. Cara, quando você está lendo a palavra de Deus, Deus está falando diretamente com você, esquece, irmão. Você vai para cima dos problemas com tudo. Você vai ter problema, e às vezes você tem até mais. Mas você vai estar equipado, e você vai falar, meu irmão, tá amarrado, em nome de Jesus, vem um pensamento, você fala, tá amarrado, bora pra cima. Aí você vai lá fazer uma entrevista de trabalho, você tá tão seguro de si, que o cara olha pra você, o entrevistador olha pra você, e fala, eu quero esse cara trabalhando comigo. Porque muda, até o teu semblante muda, gente. Tua postura de fé muda. Vou dar um exemplo que acontecia aqui dentro da minha própria casa, tá? A minha esposa, eu não via a minha esposa lendo a Bíblia, cara. Eu não via. E aí ela trabalhava, né, no escritório, ela passava o dia todo no escritório, e ela, você tá me julgando, eu preciso ficar lendo a Bíblia na tua frente agora, e você tá lá no meu trabalho 24 horas pra ver. Eu falei, não, amor, não tô lá no seu trabalho 24 horas pra ver, mas é estranho eu não ver você lendo a Bíblia na nossa própria casa, cara. Você mora aqui, a gente passa um tempão junto, eu não vejo você pegando a Bíblia, amor. Sabe, você lê lá no seu trabalho, beleza, mas eu não tenho que provar nada pra você. Eu falei, não, amor, não é provar, só que deixa eu falar uma coisa. Nós compartilhamos a vida juntos. Então, se você vê os problemas como uma mulher fraca, e eu vejo o problema como um homem forte, você está golpeando a instituição do casamento. Então nós dois precisamos nos levantar forte para cima do problema. E se você lê a Bíblia, amor, você não vai ser fraca.
Porque a própria Bíblia vai ensinar você. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Então a Bíblia, cara, ela te exorta a todo tempo. Então você não vai ser essa pessoa negativa que você é se você estiver lendo a Bíblia. Você é amarga, sim, negativa, porque você não lê a palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus. E outra coisa, por que não, cara? Eu adoraria chegar na minha casa um dia e ver minha esposa com a Bíblia aberta. Que marido que não ficaria orgulhoso disso? E por que você só lê a Bíblia no seu trabalho? Aí até que ela foi mandada embora. Aí agora ela trabalha onde? Na empresa do Glauco Vidal. Ela trabalha na nossa empresa. Eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos de limpeza e ela trabalha aqui. Inclusive eu tô aqui, esse lugar aqui, eu ver o escritóriozinho dela aqui, ó. Aqui, ó. Os cartões de visita dela aqui, ó. Pra você não dizer que eu tô inventando história aqui, ó. Gerente, irmão. Os cartõezinhos de visita dela, tá? O material de trabalho tá todo aqui, ó. Ela tá, aqui eu tô na mesa dela aqui, ó. Assim, os grampozinhos dela, de colocar, né? Colocar nos papéis aí, tô bagunçando, é tudo aqui. E eu tô aqui no escritóriozinho dela aqui, né? Tô aqui em frente a 2 computadores que ela usa, ela faz toda a parte aqui de financeira, de gestão, de pagar impostos, essa parte burocrática que eu odeio, ela ama. Então ela faz isso. E ela também tá na parte prática também. Ela também vai nas casas, limpando as casas também. Enfim, cara, agora ela trabalha comigo, agora ela lê. Ontem mesmo ela me chamou pra orar, ela tem me chamado pra orar, falou, amor, você pode orar comigo antes da gente dormir? Eu falei, posso. Aí ela foi lá, orou, né? Aquela oração de 45 minutos. Eu ali já comecei a balançar a perna. Eu falei, ô amor, você não vai ter essa oração nunca, não? E na verdade eu que tava lamentando agora, né? Que era pra eu estar dando glória a Deus que a mulher tá orando, né? Mas enfim, aí depois ela fez uma oração de 45 minutos. Aí eu fiz uma oração de 2 horas e 40. E aí, beleza, a gente foi deitar. Mas você tá vendo como é que muda a postura? Agora ela tá buscando a Deus. Tá uma mulher mais firme, mais segura de si, mais positiva. Ontem a gente foi levar o nosso filho no cinema pra assistir Minions. A história é assim, a gente foi para um cinema que iria começar 1h15. Só que é um cinema que ele é muito sombrio, ele é escuro. Eu não gosto do cinema. E o meu filho foi e comentou dentro do carro, mãe, a gente não vai para aquele cinema creepy não, né? Creepy é, tipo assim, assustador, né? Aí a mãe dele falou, por quê? Eu falei, não, amor, a gente não vai para aquele cinema não, né? Ela, o que vocês têm contra aquele cinema? Eu falei, não, amor, aquele cinema é horrível, bora para outro cinema, bora pro IMAX aqui e tal. Aí ela, então, não, mas lá vocês estão lá, começa 1h15. Aí ela começa a ficar negativa quando algo sai do controle dela. Mas a sessão lá começa 1h15, tá tudo certo, por que vocês não me falaram em casa? Aí eu falei, porque eu não sabia. E meu filho, mãe, porque a gente não sabia. Meu filho do meu lado, né? Eram 2 contra 1. Ela, e agora? Então a gente vai perder a sessão. Ai, o que eu vou fazer? Não sei o quê. Aí eu fui e falei, para o carro. Ela, não, tá bom, já tô parando, tal. Aí parou o carro, aí começou a olhar no celular. E ela, mas eu não consigo encontrar, e não sei o quê. Começou ali a lamentar. Porque vocês deveriam ter me falado em casa. Eu falei, amor, foca no filme. Ela, meu Deus, não sei o quê. Tá vendo, já é 1h10, e se não tiver filme aqui, vamos perder o outro lá, que não sei o quê e tal. Aí eu falei, amor, calma. Ela, tá bom, tô me acalmando, amor, para de falar pra me acalmar, não sei o quê. E nervosa, falou que tá se acalmando, nervosa. E aí eu fiquei calado ali, meu filho calado o tempo todo, que ele não é doido de falar alguma coisa. E aí, gente, conclusão, ela, achei aqui, no IMAX, tem um aqui de 1h45, vocês querem nesse? Eu falei, bora nesse. Ela, mas o que a gente vai ficar fazendo até 1h45? Eu falei, amor, já é quase 1h15, a gente fica esperando 30 minutos, 5 minutos a gente vai no banheiro, os outros minutos a gente senta lá, que tem umas cadeirinhas assim fora do cinema, e fica ali conversando ali, até vir o filme. Entendeu? A gente entra 5 minutos antes pra sala e tá tudo certo. Tá bom, então vamos. Quando chegou lá no caixa pra comprar os ingressos, era 1h20 da tarde. Ela parou pra ver ali os filmes, já era quase 1h15. Aí, 5 minutinhos, chegamos lá no cinema, estacionamos, entramos no cinema, era 1h20, tá? 1h20. Aí, enfrentamos uma filinha ali, quando a gente chegou a nossa vez na fila, aí o rapaz do caixa falou, olha, acabou de começar uma sessão, ainda tá nos trailers. Vocês querem participar dessa sessão aqui, ou vocês querem esperar 1h45? Aí eu tava no celular, não ouvi direito o que o cara falou, e só vi ela falando, amor, ela falou, não, deixa pra ela. Ela falou, não, 1h45 mesmo, toma uma decisão sozinha. Eu falei, não, eu quero ouvir, o que é aí? Ela falou, não, é porque ele falou que vai começar agora, uma sessão já começou, só que essa sessão tá nos trailers, não vai mais dar tempo da gente ver. Eu falei, porque não vai mais dar tempo, por quê, amor? Começou agora, tá nos trailers, por que a gente vai ficar esperando 45 minutos aqui, se a gente pode ir pra essa sessão que acabou de começar? Ela, amor, mas ainda tem que levar o Calão no banheiro, e ainda tem que comprar pipoca, não sei o quê. Eu falei, amor, enquanto eu levo o Calão no banheiro, você vai comprar pipoca. Aí ela foi no banheiro também, né? Não comprou a pipoca. Aí depois fomos lá comprar pipoca. Eu achei que ela já tinha comprado, né? Não comprou. Ela, amor, o que você quer? Você quer o combo ou você quer só a pipoca? Eu falei, amor, isso aí você pode decidir. Ela, não, fala o que você quer. Eu falei, pô, pega o combo. Ela, mas o combo... A mulher é assim, tá? Quando o homem decide, ela questiona. Ela chama o homem pra decisão, aí o homem vai e decide. Ela vai e questiona a decisão do homem, a escolha do homem, né?
Aí eu falei, você falou pra escolher, não foi? Então vamos pegar o combo. Ela, mas o combo não sei o que. Eu falei, amor, o combo. Ela, tá bom. Aí o combo é 2 bebidas, um pipocão e 2 balas. 2 pacotinhos de balas. M&M, essas gominhas de mascar. Beleza. Cara, aí tamo lá, né, tal, comendo. Aí beleza, fizemos a escolha. Aí eu fui lá, enquanto ela tava lá pagando, aí ela falou, pega aí os 2 pacotinhos de doce. Porque o rapaz do caixa lá, ele precisava que eu pegasse o pacotinho de doce, entregasse pra ele poder passar o código de barra pra fazer a leitura. Aí eu falei, não, amor, calma, não é assim não, eu tenho que escolher, ué, tem vários doces aqui, eu tenho que escolher. Ela, não, vamos, amor, vamos, não tem pressa não, o filme já começou, vamos. Aí eu falei, rapaz, calma, rapaz, hoje para. Não, amor, não tem calma não, vamos. Aí eu fui e peguei um saquinho de doce. Ela falou, mas esse aqui, eu falei, vamos, amor, vamos. Aí foi minha mãe, eu falei, vamos, passa aí. Ela, não, amor, mas esse doce, eu falei, não, é o doce que eu escolhi. É o doce que eu escolhi. Eu não tava escolhendo, você começou a me arrochar, falando, vamos. Eu escolhi, bora, o filme já começou. Vamos. Então você entende? Ela tem essa predisposição, e eu acho que isso é uma coisa de mulher, né, cara? Não de todas, mas de muitas mulheres. Ela tem essa predisposição de se tornar muito negativa. Sabe? Cara, minha esposa, às vezes eu tô dirigindo assim com ela, tem uma brecha assim para passar. Às vezes a gente tá parando no semáforo, ela para atrás do carro, sendo que ela pode parar do lado do carro. Eu falei, por que você não parou do lado do carro? Ela, porque ali não cabe um carro. Eu, o quê? Como assim não cabe um carro, amor? Ali cabe um caminhão. Eu falei, não, amor, vai lá pra trás do carro. Ela, não, amor, não vou não, porque se eu for, vou bater o carro. Não cabe. Aí eu falei, cabe, amor. Aí, quando a gente tá discutindo ali o assunto, aí vem um carro, para bem do lado. Eu falei, cabe. Aí eu falei, não sei como, mas deve estar bem pertinho. Duvido se não tá bem pertinho. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, ouça seu marido, cara. Para com isso, mulher. Deixa de ser negativa, Mas é questão do carro, não é negativo, né? Tem um livro chamado Homens Fazem Sexo e Mulheres Fazem Amor. E tem um outro livro, eu creio que é do mesmo autor, dos mesmos autores, que é um casal, Alan e Barbara Pease, o nome dos autores. Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Creio que é do mesmo autor, tá? Esse livro explica o seguinte, eu vou até ler para vocês aqui, ó. A visão da mulher, ela é em formato de funil. Ou seja, ela começa larga, tá? Ela começa larga na parte superior, tá? Então ela começa larga na parte superior e ela se afunila para baixo. Então fica assim, ó, tá vendo, ó? Largo e aqui fica bem afuniladinho, tá? Essa é a visão da mulher, tá bom? Já a visão do homem, ela começa estreita, tá? Na parte superior e ela se alarga para baixo. É por isso explica porque o homem, às vezes, ele vai na geladeira, a manteiga tá na frente dele e ele não consegue, cara, enxergar. É porque a visão dele, ela começa muito estreita. Por isso que, às vezes, ele tem que afastar para trás, assim, para ver se ele consegue ver alguma coisa. Porque tá ali na cara dele, só que ele não consegue ver as coisas quando estão muito pertinhas. Então, ele começa a visão muito afunilada e aí ela vai se alargando quando ela chega no final. E aí, a mulher, ela já começa com a visão ampla. Ela já vê o amplo, né? Aí o marido fala, amor, você viu a manteiga que tava aqui na geladeira? Ela falou, ai, amor, a manteiga tá aí. Ele, tá não, já tô olhando aqui em todo lugar, não tô vendo. Tá sim, amor, a manteiga tá aí. Não tá, amor. Aí ela vem com a visão ampla dela e vai lá e pega a manteiga e coloca a manteiga na sua mão. A manteiga tava em cima do seu nariz, cara. Que nem meu filho aqui tava procurando um controle, o controle tava na frente dele. O controle da TV. Então, você entende a diferença de homem e de mulher? Já o homem, ali, ó, diz que a visão do homem é em formato de cone. Começa estreita na parte superior e se alarga na parte de baixo. A mulher começa larga na parte superior e se afunila na parte de baixo. Então é por isso que tem as diferenças. Então, às vezes, a mulher ela vai estacionar um carro, ela não consegue ver, cara, que ali cabe o carro. Exatamente por conta desse problema. Por conta da forma que como o homem vê as coisas e a mulher vê as coisas. Então, existe uma diferença muito grande na forma que um aborda o problema, aborda o outro. Agora, quando você é uma pessoa dado às Escrituras Sagradas, a leitura das Escrituras Sagradas, a oração, você se torna uma pessoa mais segura de si, porque o Espírito Santo ele fica agindo em você a todo momento. Você está em constante crescimento, então o Espírito Santo ele age na sua vida, ele age em você. Então é importante você saber que, independente se você é homem ou mulher, apesar de eu ter feito essa analogia aqui, falando um pouquinho do meu relacionamento com a minha mulher, é importante você saber que o Espírito Santo, ele desenvolve em você capacidades de crença, de vencer as dificuldades, de vencer o negativismo, de vencer
de vencer a falta de fé. A fé, ela só faz sentido com o Espírito Santo. Porque a fé é uma sementezinha que vai crescer, que vai desenvolver, que vai se transformar em uma grande árvore. Só que essa semente, sem o Espírito Santo, ela vai ser uma semente para sempre, porque ela vai ficar ali guardadinha dentro de uma caixinha. Quando você ativa a sua fé e você entrega essa fé para o Espírito Santo através de gestos práticos, oração, jejum, leitura da palavra de Deus, comunhão com os irmãos, estudo da palavra de Deus, você desenvolve essa fé e naturalmente você desenvolve uma resiliência, você desenvolve uma casca grossa, você desenvolve uma estrutura onde pode colocar peso por cima de você. Já viu casa com estrutura para laje? Você pode colocar peso em cima. Já viu um prédio? Prédio é o quê? Uma casa em cima da outra. Já prestou atenção que prédio é uma casa em cima da outra? São várias casas em cima de pilares. Aqueles pilares, eles estão calculados pelos engenheiros para aguentar o tranco, aguentar o peso por anos e anos e anos. Às vezes por uma vida inteira. É assim que a sua fé deve ser. A sua fé deve ser inabalável, ter uma estrutura onde ela vai aguentar qualquer tipo de peso. Familiar morreu. Eu vou sofrer, vou chorar porque eu sou ser humano, mas a minha fé segura o tranco. Perdi o emprego. Vou sofrer, vou chorar, mas a minha fé segura o tranco. A minha fé segura o tranco. Bati o carro. Perdi o carro, minha saúde está bem. Vou sofrer, vou chorar, mas a minha fé segura o tranco. Bati o carro e me machuquei. Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou ficar bem porque a minha fé segura o tranco. Sabe? Perdi um esposo, perdi um cônjuge para a morte. Vou sofrer, vou chorar. Então, a fé ela vai sustentar a sua vida até o fim da sua vida. Quem anda na fé vai andar para sempre firme. Vai sofrer, vai chorar. Deus não vai nos livrar do sofrimento. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos. Vocês podem irar. Você não pode fazer da ira um pecado. Você não pode começar a falar palavrão, ofender, você é isso, você é aquilo, só isso. Mas você pode ficar chateado. Poxa, amor, toda vez você faz isso, caramba, tal. Você pode ficar chateado. Mas você só não pode pecar. E lembre-se, uma coisa que é muito difícil para mim, tá? Mas que eu tô aprendendo na marra, à força. Você fica chateado, depois você conserta. Você pede perdão. Tem gente que não consegue pedir perdão, mas conserta, às vezes, mesmo sem pedir perdão, oralmente falando. Às vezes, a forma de pedir perdão da pessoa é mostrar que tá tudo bem, é servir o outro. Tem gente que precisa pedir. Tem gente que não consegue pedir. Tem gente que ela mostra que não tá mais chateada com você, fazendo alguma coisa pra você, mostrando que tá bem, se aproximando, te abraçando. Você tá lá na cama, ela chega, te abraça. É assim que a pessoa mostra. Tá bom? Fé. Fé para seguir adiante. Se você colocar essa fé, esses fundamentos da fé, que eu falei aqui com você em prática, a sua vida vai decolar. É isso que eu queria falar com você hoje. Nós ficamos por aqui com este episódio do podcast por todo mundo, mas nós vamos voltar na semana que vem. Eu mudei aqui os dias das postagens também. Eu vou trazer mais informações para vocês em breve. E se esse podcast fez sentido para você, compartilha aí com os seus familiares e amigos. E eu já te agradeço desde já. Que Deus abençoe você. Beijo no coração. Valeu!